Opa, agora sim consigo vê-la bem. Tudo bem com você, Débora? Tudo jóia. Coisa boa conversar com você do outro lado do mundo, né? Pois é, já está com saudade do Brasil aqui, de Já, Curitiba. olha. A gente ama conhecer outros lugares, explorar, mas sente falta de casa, não tem jeito, né? Sim, com certeza. O Brasil tem especificidades que estão só daqui mesmo, né? É E que só bem isso. brasileiro sabe como é que é, né? O quanto a gente carrega esse país no coração, né? É isso mesmo. Cláudia, primeiramente, muito obrigada por topar em conversar, ter esses 10 minutinhos na nossa Live Minds. Vou te contar que participei aqui da Exposaca de 25. Ela é a maior feira global em termos de inovação. E não tinha como a gente não falar de ESG, né? Quando a gente está falando sobre o Sei, futuro. sei. Então, tem alguns aprendizados assim excepcionais que eles trouxeram. A primeira coisa que veio em relação à questão até de meio ambiente, do cuidado, eles já estão com estudos muito avançados, indústrias comprometidas com a questão de tornar energia de formatos diferentes, via amônia, que é um exemplo que eles falaram bastante. Então, eles mostraram vários estudos, o quanto funcionaria, porque a grande crise do mundo que eles projetam é justamente a energia, né? Então, a gente tem preocupação com alguns Sim. outros recursos, mas a energia aqui veio com uma pauta muito forte. Uma outra coisa que eles trouxeram em relação à questão do meio ambiente também é a limpeza dos oceanos. Então veio bastante sobre isso, de equipamentos, do como que eles podem usar para fazer com que evite no futuro a falta de água potável. Então essa é uma questão aí bem pautada por eles. Em relação à parte, eu vou indo aí pelos pilares do SG para eu lembrar de todos os pontos aqui, Sei. fiz algumas notas para lembrar. E quando a gente fala sobre a questão do social, vem muito a dinâmica de equilíbrio de como que um suporta o outro. O como que a gente consegue viver em comunidade sem que um esbanje e falte para o outro. Então, esse senso de comunidade, de pensamento de ecossistema, veio super bacana, assim, de uma forma evidente. E falando em relação à governança, que eu achei sensacional, é que eles abordaram muito a sociedade 5.0. Então, dentro da sociedade, o que eles trouxeram? É uma coisa que eu falo que nem é tendência, porque a gente já ouve há uns 10 anos isso, né? Que é a sociedade Sim. orientada para dados. Então, a questão de data-driven veio bem forte. Os especialistas colocando que a partir do momento que a sociedade tem recursos e acesso à informação, de uma forma até com a ajuda de inteligência artificial, enfim, isso empodera com conhecimentos que transformam essa sociedade. Então, a gestão de dados vindo como um carro super, assim, chefe de toda essa parte de governança. E aí aqui é um overview Uhum. rapidinho, mas o mais importante é que eu quero te ouvir. E disso que eu contribuí aqui agora, coloquei da visão da feira, dos principais aprendizados. Você que é super especialista, acompanha há anos a evolução do tema. Como você me conta, Cláudia, para o Brasil, isso se aplica? O que tem aí de moderno também? O que a gente está avançando em termos de ESG? Olha, eu vejo que esses teus 4 pontos aí sintetizam muito do ESG, não só lá no contexto do evento, mas no mundo como um todo. Acho que o que muda é o grau de intensidade com que empresas, governos e sociedade se engajam, porque alguns países estão mais avançados com relação a essa consciência e também a essas ações relacionadas. Quando você fala de eficiência energética, matriz energética, em todos os países, este é o grande desafio, porque a gente precisa crescer do ponto de vista produtivo e as energias precisam, né? A matriz energética precisa continuar ativa, que é uma transição de informação, na verdade, é uma grande transição a inteligência artificial. Ela está demandando muita energia também. Entende? Então, e como é que a gente cresce do ponto de vista tecnológico, industrial,
sem energia, né? Então, isso e para energias mais renováveis, né? Como é que a gente então, como é que a gente consegue ficar eficiente? Porque esse é o X da questão também. Eu preciso gerar eficiência energética, não só transição. Então, no Brasil, no contexto do Brasil, eu vejo isso com, assim, com um olhar muito positivo sobre isso, porque a gente vê muitas soluções na área de hidrogênio verde. O próprio Paraná se entende como, fazendo uma transição para uma agroenergia, um setor etc., né? Vários outros caminhos. E a gente tem os recursos naturais que depõem muito a favor da gente, que é os nossos corpos hídricos, que eles permitem que a energia elétrica, por exemplo, a hidrelétrica, na verdade, funcione muito bem, obrigada, por aqui. E é uma energia limpa, né? É uma energia renovável. Então, a gente está muito de energia. Agora, de eficiência energética, não. A gente tem que, a gente precisa considerar, né? Precisa avançar. Agora, do ponto de vista de limpeza dos oceanos e o ESG como fundamental é todo mundo se sentir dono do oceano. O oceano começa na boca de lobo das nossas casas. E aí o pós-consumo, o consumidor precisa assumir dentro desse fluxo. Eu acho que os oceanos e também a questão dos territórios, né? O oceano é de quem? Né? É território de quem? É território do mundo. Então hoje a gente já tem o direito dos oceanos acontecendo, né, em escala internacional. Isso muda tudo, responsabiliza a gente. E aí, nessa via, outro é o lucro. Todo mundo pode achar que, putz, Cláudia, mas o que vai segurar o ESG de pé é ele ser provado no lucro, no resultado, e isso é possível, é muito possível, tá? Implantação de economia circular, de mudanças de paradigmas na gestão, tudo isso vai trazer acréscimo do que o ESG for posto na estratégia dos negócios. Esse é o ponto. Quando o ESG lucrar bastante para as empresas, é um caminho sem volta, já é um caminho sem volta, mas ele vai ser intensificado quando um número cada vez maior de empresas provarem que conseguem fazer o eixo social, o ambiental e manter os negócios de pé com lucratividade e perenidade. Do ponto de vista de gestão, está faltando muita métrica ainda para provar isso, sabe? Eu diria para você que no Brasil, 15% das empresas hoje estão implantando do jeito certo e lucrando com isso, né? E o 5.0 e a questão do 5.0 é caminho sem volta também, né? Porque a inteligência artificial vai permitir inovações tanto no eu vejo tudo isso de um modo muito positivo, Débora. Excepcional, que coisa boa te ouvir, porque é uma profissional que acompanha globalmente o assunto há muitos anos, né, vendo a evolução e ajudando de fato aí com a Nobis a entrega prática, como você falou, a questão dá para gerar resultado, tem que acompanhar esses KPIs. Então, isso é, assim, extraordinário. De fato, os empreendedores precisam se atentar. Gosto muito da sua fala que o oceano é de todos nós, cabe a cada um. Inclusive, quando você estava falando de boca de lobo, enfim, aqui, né, é muito comum no Japão eles usarem as tampas dos bueiros como arte.
E Olha eles lá. fizeram da feira justamente como um apelo, um chamado. Então eu achei isso fantástico. Eles pegaram algo que é local e conectaram a temática aí do futuro do Sim, SD. Então, olha, sim. é bem isso, O né? Cabe a oceano cada um de começa na boca nós. de lobo. O oceano É isso começa na aí. tua casa, né? Os corpos hídricos fechar, a gente é feito de 70% de água. O planeta é feito de 70% de água. Então, nós somos feitos da mesma matéria. Por que cargas d'água a gente acha que tem que ser separado disso tudo, né? É bem isso. Eu te agradeço muito. São 10 minutinhos, é um assunto delicioso, né? A gente tem vontade de ficar falando o Sim, tempo todo. Mas te sim. agradeço pela disponibilidade, pela contribuição, riquíssima contribuição. E espero aí, pessoal, vocês que estão aqui nos acompanhando na próxima live. Daqui a pouquinho a gente vai ter com a Érica, que a gente vai falar aí sobre inovação e sobre futuro. Beijo para você, Beijo, querida. uma ótima noite. Obrigada. Tchau.